Graça e paz. Você já cumprimentou seu irmão que está do lado? Já? E para não ter acepção de pessoas, você já cumprimentou quem está atrás de você? Então vai lá, cumprimenta o irmão que está atrás de você. Isso. Se você tem intimidade com ele, dá um cheiro nele. Lá no Goiás, um cheiro é um beijo no rosto. Se fosse um goiano que tivesse escrito as cartas de Paulo, lá quando Paulo falava, cumprimente os irmãos com ósculo santo, o goiano ia falar, cumprimente seu irmão com cheiro santo, entendeu? Aleluia. Louvado seja. Amado, nós estamos aí encerrando, a conferência, esse congresso de missões, encerrando o evento, não a atividade, amém? Porque a atividade missionária, ela é quando? Sempre, até o fim das nossas vidas, amém? Amém? Amado, o tema que foi proposto, que Deus direcionou o coração aí dos líderes de missões, se encontra lá, os irmãos podem abrir as suas Bíblias, não precisam se levantar, podem permanecer assentados. O texto chave desse congresso de missões se encontra em João, no Evangelho de João, capítulo 13, verso 1. Evangelho de João, capítulo 13, verso 1. Assim diz a palavra de Deus: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O tema desse congresso de missões é amar até o fim. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela liberdade que temos como igreja, por enquanto, de nos reunirmos livremente. Obrigado pela tua palavra que pode ser lida livremente. Usa-me, Senhor, segundo a tua vontade, movido pelo teu Espírito. Que aquilo que eu não conseguir comunicar, que o teu Espírito Santo comunique. Porque não é o pregador que é eficaz, é a tua palavra ungida pelo Espírito que é eficaz. Então cumpra aquilo que o Senhor quer designar a tua palavra no coração de cada um nessa noite. Comunica, fala conosco, ministra ao nosso espírito em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto bem interessante, porque ele fala esse texto ele antecede aquilo que eu acredito que são os 3 eventos mais importantes na vida de Jesus Cristo, ao meu ver. Um desses eventos nós não temos dúvida que é a crucificação. Eu sempre digo que se Jesus estivesse até hoje fazendo milagres, curando enfermos, ressuscitando os mortos, pregando o evangelho do reino, e não tivesse morrido na cruz, nós ainda estávamos condenados. Os milagres de Jesus, o ensinamento de Jesus, tudo aquilo que Jesus disse é de suma importância. Mas o que Jesus fez na cruz do Calvário, por mim e por você, é o que mudou toda a história da humanidade. Se Jesus estivesse pregando até hoje, fazendo milagre até hoje, amado, a nossa história e a nossa posição diante de Deus ainda estava completamente afetada pelo pecado e pela condenação do pecado. Esse texto de João 13:1, que é o texto dessa conferência, desse congresso de missões, que é amar até o fim, ele é um texto que o João, ele escreve esse texto antes de 3 eventos importantíssimos na vida de Jesus.
Eu poderia dizer que seriam as 3 últimas lições. Sabe aquela coisa da última lição? Sabe aquela coisa do professor e do mestre passar a última lição para os seus discípulos? As 3 últimas lições que Jesus iria passar para os discípulos se encontram depois desse versículo, que é o lava-pés, que é a mesa, a ceia, e a conclusão de tudo, que é a crucificação. Então presta atenção, igreja. Eu posso concluir então que quando João fala de amar até o fim, ir até o fim, significa entender esses três eventos: o lava-pés, a mesa e a crucificação. Ir até o fim é ir até a cruz. Ir até o fim é entender o princípio do que é lavar os pés. É curioso que quando fala de algumas pessoas na Bíblia que foram reconhecidas até como diáconos e até como homens de posição de pastoreio, de ministério na igreja do Senhor Jesus, é curioso que menciona assim: mulheres e homens que lavaram os pés dos apóstolos. Parece que a questão de lavar os pés ainda não é algo assim que a gente não entende muito bem na igreja. Mas não é sobre isso que eu vou falar também. Só penso que lavar os pés fala de limpar aquilo que se sujou na caminhada. Quando alguém lavava os pés do outro, quando você chegava na casa de alguém, lá na época de Jesus, ali na Palestina, as pessoas elas andavam com sandálias e sujavam os pés. E quando entrava na casa, aquelas casas não tinha esse piso que nós temos, eram casas que o chão era de tapete. E se você entrasse naquela casa com os pés sujos, obviamente aquele tapete era sujo. Então havia uma bacia e havia um servo ali. Havia alguém contratado. Então todas as vezes quando se fazia uma ceia entre familiares, entre amigos, alguém contratava uma outra pessoa para ficar na porta da casa lavando os pés dos convidados. Por algum motivo, não se sabe por quê, os discípulos esqueceram de fazer isso. Os discípulos prepararam a mesa, até Jesus disse isso. Jesus pediu para que aquela mesa fosse preparada, aquela última ceia. Parece que os discípulos esqueceram. E Jesus, eu acho que ele observou e falou: olha, faltou alguma coisa aqui na festa, na ceia. E Jesus tem a humildade de fazer aquilo que alguém era responsável para fazer. Amado, quando se fala de amar até o fim, se fala de tomar posições na vida que naturalmente nós teríamos argumentos para dizer que não somos nós que deveríamos fazer aquilo. Quando nós lemos esse texto de tendo amado, amou. Curioso isso, né? Tendo amado, passado, amou. Jesus amou quem, quando você estuda, quando você lê a história dos apóstolos, mano, é um fiasco atrás do outro, é uma decepção atrás da outra. E Jesus amou eles no passado e amou até o fim. Então quando se fala de lava-pés, amado, se fala dessas pessoas que sujavam os pés. Deixa eu te falar uma coisa. Quantos aqui, ao chegar nas nossas igrejas, estão com os pés sujos e nós precisamos fazer o quê? Lavar os pés. Eu não estou dizendo que lavar os pés de líderes seja errado, não estou falando isso, não é isso. Que a gente usa o lava-pés para honrar uma liderança,
para honrar um pastor, não é assim que a gente faz? Isso não tem nada errado, eu não vejo problema nisso. Mas eu acho que o princípio de lava-pés é algo muito mais profundo. Se fala de gente que entra na nossa vida com a vida suja. Quantos de nós já pisamos em lugares que nos sujou? E tudo que a gente precisa é de alguém que coloque, que se disponha a se humilhar e fazer por nós, fazer por você aquilo que talvez a pessoa nem era responsável para fazer. Jesus fez. Quando se fala de amar até o fim, se fala da mesa de servir quem não merece. Eu tenho falado, amado, tenho falado por vários lugares. Mês passado, esse mês mesmo, eu estava numa igreja e na hora da ceia, eu não sabia, assim, eu dei um seminário, no culto à noite, a última mensagem, que já não era mais o seminário aconteceu quinta, sexta, sábado à tarde, nessa configuração, domingo de manhã. À noite eles me deixaram livre para pregar. Quando eu cheguei, estava com a mensagem pronta, quando eu cheguei na igreja, o que havia na igreja? Uma mesa. Eu falei, não, é isso aí. Aí eu olhei para o pastor que estava do meu lado e falei assim, não, você não tem noção do que é isso aí. Não tem como eu não pregar outra coisa. O sermão que eu elaborei nem serve mais. E amado, foi um derramar de Deus tão grande. E aí desculpe se eu vou falar algo que às vezes até vai contra as suas convicções. Mas eu tive o privilégio naquela noite de cear com um bêbado que entrou na igreja. E na hora que estava todo mundo ceando, depois de eu ter ministrado que aquele pão representa a nossa vida, nós somos o corpo, nós somos o pão, e a gente tem que ser alimento na vida de alguém. E tinha um bêbado lá que ele ficava em crise, e como eu já tinha ensinado para a igreja o princípio de partir o pão, e nós infelizmente transformamos a ceia em uma prática denominacional. E você sabe que a Bíblia não fala disso. A Bíblia não se refere à ceia como um critério denominacional para a gente cear. Nós interpretamos dessa forma. Porque naquela mesa ninguém merecia comer daquele pão. Naquela mesa só havia traidores. E foi justamente para esse povo que Jesus partiu o pão. E amados, naquele culto daquela igreja, eu vi aquele bêbado, era um jovem, e eu peguei o pão e fui levar na boca dele e falar para ele que eu queria ser pão na vida dele. Ele deu um salto e falou assim, não, eu não posso comer esse pão. E na hora quando ele falou, não posso comer esse pão, Deus me deu uma ousadia, eu olhei no olho dele e falei assim, você é um missionário, meu irmão. Ele olhou para mim e falou assim, eu bêbado, você está falando eu? Amado, você sabe quanto tempo ele ficou falando eu? Até o segundo culto ele me parava, me chamava de novo, e chorava, você ceou comigo, Amado, a ceia fala dessa igreja que entende que nós estamos aqui para ser pão. Existe um fato que alguém estava pregando e estava celebrando uma ceia e o pregador disse, alguém foi esquecido? Aí alguém gritou no meio da multidão, as nações. Amado, quantas pessoas estão sendo esquecidas na nossa ceia? Porque a gente acha que cear ela é algo exclusivo de algumas pessoas que se acham dignas. E na verdade os verdadeiros dignos de cear são os indignos. Mas amar até o fim fala também da cruz. Amar até o fim fala de lavar o irmão,
de lavar os pés do irmão. Amar até o fim fala de partir o pão com aquele que não merece. E amar até o fim fala da cruz. Amar até o fim fala justamente de posturas que nós temos que tomar. Presta atenção. Amar até o fim fala exatamente de atitudes que nós temos que tomar na vida diante das pessoas. Você sabe por quê? Porque amar para mim, para o ser humano, é um sentimento. Se você fosse perguntar assim, o que é amor? Entenda, amor segundo Deus não é isso que você tem no coração que você acha que é amor. Porque amor não é um sentimento. Talvez o sentimento faça parte do amor, mas não define o que é o amor. Porque amor para Deus, como diz em 1 João 4, nisto consiste o amor. João está falando. Vocês querem saber o que é amor? Amor é isto. 1 João 4, lê na sua casa e medita hoje à noite. Nisto é o amor, em que Deus nos amou primeiro. Então, quando João vai falar a respeito de amor, ele fala justamente a respeito de algo que não é um sentimento. Amor para Deus é uma atitude. Amor para mim e para você é um sentimento. Tanto é um sentimento que a gente tem até uma frase que o mundo fala, né? Não sei se é o mundo ou só o Brasil que fala que o amor, acho que é o Brasil, né? Que o amor é eterno enquanto dure. E há quem diga, né, que tem até o amor bandido. Eu, sinceramente, eu não sei o que é um amor bandido. O amor que eu sinto por essa pessoa é um amor bandido. É complicado isso. Tem pessoas que falam assim, olha, eu sinceramente eu não sei como é que eu consigo amar esse safado. Essa mulher não vale nada, mas eu amo ela, eu gosto demais, entendeu? Complicado. Ou então nós falamos daquela frase mais terrível no que diz respeito a amar. Eu não te amo mais. Eu não te amo mais. Então presta atenção. Quando se fala do amor de Deus, se fala justamente em algo que não é compatível com aquilo que a gente chama de amor. O amor de Deus nunca será compatível ao que você sente e aquilo que você chama de amor. Porque o amor de Deus, ele vai até o fim. Por isso que a Bíblia fala, com amor eterno te amei. Então, como Deus me ama? Com amor eterno. Então, amado, Deus nunca deixa de me amar. Deus não me ama. Deus não ama o Eurípides porque ele é um pregador, porque ele é um pastor, porque ele é um missionário, Deus não me ama. E Deus não me ama menos quando eu era um imoral, um impuro, um profano, um blasfemador. Não me ama. Menos. Deus não me ama menos quando eu era assim, e Deus não me ama mais porque hoje eu sou uma pessoa que sou uma bênção. Deus não me ama mais e nem menos. Deus sempre me amou e Deus sempre vai me amar da mesma forma que Ele me amou no passado e me amou até antes de eu nascer. Ele já me amava. Porque o amor de Deus não é como o nosso amor. Presta atenção. Você que tem 5 anos de casado, 10 anos de casado, 20 anos de casado, imagine se no dia do seu casamento, no dia, você tivesse um flash forward. O que é um flash forward? É uma visão rápida do futuro. Que você soubesse naquele exato momento, na hora que você está colocando, sabe aquela coisa bem de filme mesmo? Você está colocando a aliança no dedo, de repente você começa a ter um monte de flash de tudo que você vai viver com essa pessoa. A Roberta, no dia que ela estava casando com o Tomás, ela tivesse uma visão de
tudo que ela fosse viver com Tomás. A Joana, no dia que ela for casar com o Juan, são os meus amigos ali que eu estou citando, eles tivessem uma visão, o Cacá com a esposa dele, o pastor Carlos, o Eurípides com a Osana, no dia que fosse casar, eles tivessem uma visão rápida de como seria. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tivesse uma visão de tudo que você fosse viver com essa pessoa que você está do seu lado aí, você casaria com ela? Os que vão casar, o Tomás e a Roberta não podem responder isso porque eles estão um poucos meses de casado. Eu e a Osana, a gente já consegue responder essa pergunta. Mas eu queria te perguntar, e você? Se você soubesse tudo que você fosse passar com essa pessoa que está do seu lado aí, ou que está lá na sua casa, você casaria com ela? Tem até uma música que fala assim, te amar foi um erro te amar, né? Não tem isso? Uma música sertaneja? Não, vocês não são goianos, né? Pensa aí. Amado, deixa eu te falar uma coisa. Com certeza a maioria de vocês aqui, grande parte, não a maioria, uma boa parte, mudaria de ideia na hora. Falando, eu não caso mais não. Eu sei o que eu já vivi nessa vida com essa pessoa do meu lado, só eu sei. Tem gente que seria capaz de falar assim, se capeta tem nome, é o nome do meu marido, se inferno tem endereço, é minha casa. Eu não caso com essa pessoa não. Você sabe por quê, amado? Porque o nosso amor, aquilo que a gente chama de amor, é extremamente condicionado às circunstâncias favoráveis e aquilo que a gente faz de certo com a pessoa. O nosso amor não é um amor baseado numa palavra. A maioria de nós temos um amor baseado como se fosse num contrato de banco. Amado, você pode ser a pessoa mais fiel, mais responsável na sua conta bancária. Você pode ter uma conta aí de 20 anos, amado. Se você errar, se você tiver um problema um mês, e você não cumprir com o contrato, não pagar os cheques e não depositar naquela conta o dinheiro que deveria ser depositado, você perde os créditos, você perde a conta e entra em falência. Você sabe por que muitas das vezes os casamentos e os relacionamentos entram em falência? Porque quando o contrato, quando a palavra, quando o erro é cometido, encerra o contrato. Amado, quando Deus fala do amor que Ele sente pelas nossas vidas, Ele fala de uma aliança, não de um contrato. Tem até um cântico que eu amo demais, mas que tem uma frase nesse cântico que eu até assim, não é que eu tenho dificuldade, e não é que está errado, não está errado, até porque o cântico é maravilhoso, um hino maravilhoso, que fala assim, tu és fiel, Senhor, dia após dia. Aí fala, tu és fiel, fiel a mim. Na verdade, amado, Deus não é fiel a nós. Deus é fiel a quem? A Ele mesmo. A fidelidade de Deus e o amor dele não se baseia a mim. Deus não chega para você e fala assim, eu te amo porque você me ama. O amor de Deus está firmado não naquilo que eu faço de certo ou naquilo que eu faço de errado. O amor de Deus está firmado naquilo que Ele empenhou com Ele mesmo, que a Bíblia fala que Ele não pode negar a si mesmo. O nosso amor é um amor baseado em sentimento. O amor de Deus é baseado numa atitude. Por isso que a Bíblia fala que Deus amou e por isso Ele deu. Deus amou o mundo de tal maneira, por isso Ele deu. Então amar para Deus é uma atitude. Por isso que a Bíblia fala que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores.
Por que eu estou dizendo isso? Porque falar de amor, falar de amar até o fim, é um desafio enorme, querido. Porque eu creio que o nosso maior problema sempre será a incoerência de falar muito bem de amor e, no entanto, não vivê-lo. Pensa numa coisa, eu gosto dessa palavra, pense numa coisa. Para mim, eu vou só abrir um parênteses aqui. Se tem uma expressão do português, que nós goianos, nós somos muito limitados no português, porque nós temos uma mania de resumir tudo. E por isso que saem essas frases que só a gente consegue entender, né? Mas tem uma palavra no português brasileiro que é fantástica, é o pense. Essa palavra é criativa. Porque se eu falar assim, ó, mulher difícil é isso. Bom, você pode falar, difícil para você, para mim não é. Dinheiro pouco é isso. Aí você vai falar, não, dinheiro pouco para você é isso, para mim não é. Então por isso que tem o pense. Então por isso algumas regiões do Brasil falam assim, pense numa mulher difícil. Aí você vai pensar dentro da sua realidade. Pense numa fome, aí você vai pensar o que é fome. Pense numa situação difícil, aí você vai pensar. Por isso que essa expressão pense é riquíssima, que você vai encaixar o pense dentro da sua realidade. Pense numa incoerência no povo de Deus. É a questão do amor. Porque nós temos uma facilidade, amado, tremenda de falar de amor e, no entanto, não vivê-lo. Por que eu estou falando isso, amado? Porque quando fala de amor, esse tema amor, associado à grande comissão, é tremendo isso. Porque nós poderíamos aqui falar de amor, como foi falado na sexta, foi falado no sábado, e no entanto a gente chorar, a gente se comover, e infelizmente na vida ministerial, à medida que você vai andando, eu só tenho 6 anos de vida ministerial, sou um pastor, sou um líder novo, amado, eu estou muito novo ainda, eu tenho só 6 anos de vida ministerial. Mas, amado, se tem uma coisa que a gente, à medida que a gente vai desenvolvendo o ministério, a gente vai ficando assim, não mais convencido, é chorar. Mas se tem uma coisa que a gente vai aprendendo, é não iludir mais com o choro de crente. Não sei se você sabe o que eu estou falando. Mas tem gente que chora, dizendo que não fez algo e fez. Tem gente que chora prometendo algo e não cumpre. Não sei se você sabe o que eu estou falando. Então, quando a gente fala de amor numa conferência missionária, amado, nós corremos o perigo de ter uma incoerência terrível de chorar, e no entanto a gente não tomar atitude, porque amor é atitude. Não tem como você falar de amor sem ter atitude. As mulheres que o digam. Se tem uma coisa que mulher sofre, é com promessas de amor do marido, porque o homem não preocupa muito com isso. O homem acha que ele fala que ama, ele está amando. Mulher quer ver atitude. Se tem uma coisa, amado, que não combina com amor, é não ter atitude. Quando a gente fala de missões, a coisa é muito mais séria. Você sabe por quê? Porque quando a gente fala a respeito de povos não alcançados, da grande comissão, aí eu estou falando da igreja evangélica no Brasil. Nós, como igreja evangélica, nós nunca crescemos tanto em quantidade. Amada, a igreja evangélica do Brasil hoje já chegou aos 42 milhões de evangélicos, e nos próximos 10 anos, ou até menos, esse número vai chegar a mais de 60 milhões de evangélicos. 60 milhões de evangélicos. Mas presta atenção, a igreja evangélica no Brasil nunca cresceu como ela cresceu, mas também ela nunca enviou tão poucos missionários como ela enviou. Nós vivemos hoje uma realidade como igreja evangélica no Brasil,
onde o envio de missionários foi a pior prática na igreja evangélica. Agora, por que isso acontece? Por que a gente tem que falar a respeito disso? Porque a nossa compreensão a respeito de vida cristã, de mesa, de lavar pés, de ceia, de cruz, está completamente equivocada. Todas as nossas programações de igreja, tudo que a gente faz na igreja é para fazer com que a gente fique trancado entre quatro paredes, infelizmente. Amados, se você viajar pelo Brasil, de ponta a ponta, você vai descobrir que hoje a maioria dos crentes sérios, gente que ama a igreja, ama a obra missionária, existe hoje, amado, uma insatisfação com a vida de igreja que nós vivemos hoje no Brasil. Infelizmente, nós, como igreja evangélica, nós somos um pouco viciados em culto, e aí eu não estou dizendo que culto não seja importante, o ajuntamento é importante, a celebração é importante, Paulo trata isso, o escritor aos Hebreus trata isso, que nós devemos nos reunir, que nós não devemos fazer como alguns demais fazem, que deixam de congregar. Não estou me referindo a isso. Congregar, se reunir é importante, amado, mas isso não é o fim da igreja, isso é um meio da igreja. A igreja é uma das práticas, talvez das menores, da vida da igreja, é o ajuntamento. Nós somos um povo que infelizmente nós somos viciados em nos reunir, e a cada dia a consciência da obra missionária, da grande comissão, do chamado de cada cristão, porque você foi salvo para um propósito. Deus não te salvou para você ter um lugar num banco de uma igreja, Deus não te salvou apenas para você simplesmente frequentar um culto de uma igreja. Deus te salvou com um propósito, e esse propósito é manifestar o caráter dele em todos os segmentos da sua vida. E à medida que esse amor, à medida que essa paixão, à medida que essa identidade de filho de Deus cresce dentro de você, você aceita o desafio e você entende o chamado de Deus para a obra missionária. Eurípides, a obra missionária é o chamado de alguns. Ok, amado, ok, mas existe uma definição melhor para você. Você é pai. Você é pai, amém? Você é mãe. E imagine que você tem filhos em casa. E lá quando você chega, você fica o dia todo fora de casa, você fica o tempo todo fora de casa, existem várias tarefas em casa, louça para lavar, chão para limpar, banheiro para limpar, e você descobre, e você deixa os seus filhos lá, e quando você chega no final do dia, a bagunça ainda está instalada. E aí você chega para os seus filhos e fala assim: gente, vocês ficaram o dia todo aqui dentro de casa e não fizeram nada. Não, a gente estava esperando um chamado, uma ordem sua. Amado, precisa de ordem quando se sabe da necessidade? Você precisa ouvir uma ordem de alguém quando você sabe a necessidade? Então presta atenção, a obra missionária, a evangelização, não é um chamado que você precisa ouvir de Deus, é uma tarefa que você entende que tem que ser feita. Deus não tem que chegar para você aqui, amado, e falar: faça isso. Você precisa entender que isso é uma obrigação. Paulo fala: sobre mim está o peso da obrigação de pregar o Evangelho, seja oportuno, seja não oportuno. Mas o que acontece? Por que a gente não consegue cumprir a obra? Por que a gente não consegue
evangelizar, entender esse chamado de Deus nas nossas vidas? Por que que, infelizmente, a obra missionária é ainda feita por um grupo pequeno? Por que que realizar um seminário de cura, que é importante, realizar um seminário de sexualidade, que é importante, realizar um seminário de libertação, que é importante, a gente consegue lotar uma igreja? E por que quando fala de obra missionária é só um grupinho? Você sabe por quê, amado? Infelizmente, são poucas pessoas que conseguem entender a obra missionária, mas não era para ser assim. Todo cristão tem a capacidade de entender, pelo Espírito, o chamado para a obra missionária. Mas sabe qual que é o problema? Nós somos extremamente caprichosos na nossa vida. Amados, sem querer ofender os irmãos, mas nós somos uma comunidade de gente caprichosa. A gente ama as nossas 42 polegadas. A gente é apaixonado no nosso Shangri-La que a gente cria em casa. A gente gosta desse mundo que a gente, sabe, eu até brinco demais com a minha esposa. Às vezes a gente passa assim e vê aqueles condomínios fechados, lindos. A gente olha e fala assim: ei, adeus povos não alcançados. Quando a gente vê todo esse comodismo. Você sabe por quê, irmão? Porque, infelizmente, nós somos um povo que nós perdemos a noção do que é amor e o que é a obra da cruz na nossa vida. Você sabe por quê? Amar até o fim só é possível quando eu entendo a cruz. O que é amar até o fim? Qual foi o fim? A cruz. Então, amar até o fim é ir para a cruz. Amado, a própria geografia de Jesus, desde o momento quando Jesus nasce, a própria geografia do mapa em que ele percorre é indo para Jerusalém. Jesus nunca perde o foco da cruz. Tudo aquilo que Jesus faz é indo para a cruz. Mas nós não somos assim não, amado. A gente se envolve com um monte de coisa e a gente deixa a obra missionária, a evangelização, o discipulado, o fazer discípulos sempre em terceiro, quarto, quinto lugar. As pessoas falam assim, presta atenção. Sabe, pastor, estou fazendo faculdade, a vida estou trabalhando demais, e eu não tenho tempo para discipular não, eu queria dar um tempo, eu estou fazendo faculdade, eu queria dar um tempo no discipulado, não dá para me frequentar mais célula, não dá para mais discipular, não dá para mim ter as atividades na igreja, principalmente solteiro. Eu falo assim, engraçado, né? Quando você tem uma namorada, você fala para ela assim, olha meu bem, eu estou fazendo faculdade, não vai dar para a gente namorar mais não. Você sabe por que a gente não fala isso? Porque a gente entende que aquilo que a gente não vai largar, aquilo que a gente ama. Você sabe por que você sempre deixa o seu chamado para o último lugar? Porque não há amor no seu coração. Vou falar de novo. Você sabe por que você nunca coloca como prioridade o ministério, a vida ministerial, o seu chamado? Porque você não ama isso. Porque a gente só cuida daquilo que a gente ama. Daquilo que é prioridade na nossa vida. Por que falar de missões é tão difícil para a igreja brasileira? Porque nós não entendemos, primeiramente, o que é amor, e não entendemos também o que é cruz. E eu vou usar uma palavra até agressiva. Eu acredito, amado, que a igreja evangélica brasileira hoje vive, infelizmente, a igreja evangélica brasileira hoje vive quase uma subversão da cruz, uma rebelião contra a cruz.
E porque a gente não sabe o que é cruz, a gente nem sabe o que é amar. Amar para nós é esse sentimento que eu falei para vocês no coração. Amar até o fim é amar até o momento em que a pessoa corresponde àquilo que a gente acredita e àquilo que nos satisfaz. Porque a cruz, amado, a cruz é uma mensagem, amém? A cruz é uma mensagem? Qual é a mensagem da cruz? A mensagem da cruz é: o homem tem uma dívida com Deus. Todo homem na face da terra possui uma dívida terrível com Deus. Todo homem precisa se comparecer diante do tribunal de Deus, e esse tribunal de Deus, que é claro nas Escrituras, ele vai ser levantado na humanidade. Só que antes de Deus levantar o tribunal dele, ele levantou uma cruz. E é na cruz que o homem se resolve com Deus. Todo aquele que resolve o seu problema na cruz, não precisa se apresentar diante do trono de Deus para ser julgado. Porque a cruz julgou o homem e tirou sobre ele a condenação. Não me pergunte por quê, não me pergunte por que aconteceu isso, por que Deus quis assim. Mas Deus instituiu que o pecado cometido por Adão, Adão é o cabeça da humanidade, e foi assim que Deus fez. Deus trabalha com cabeça. Isso é um princípio espiritual que Deus instituiu, que tudo que Deus faz, Ele coloca um representante sobre todos. Todas as vezes quando você vê Deus mencionar uma nação, Deus chama o nome daquela nação pelo nome de um homem. Ó Benjamim, ó Efraim, ó Judá, foram homens. E esses homens não representam uma nação. A humanidade tem dois cabeças. Um é o Adão e outro é Cristo. Em Adão todos morrem, como a Bíblia fala. Em Adão todos estão condenados. De alguma forma Deus instituiu, no exato momento em que Adão pecou, você pecou. No exato momento em que Adão disse para Deus: fica aí, Deus, porque eu não preciso do Senhor para conduzir a minha vida. Isso você herdou, e a vida toda, desde o momento em que você nasce, você sempre vai dizer para Deus: Deus, fica aí porque eu não preciso do Senhor na minha vida. E a Bíblia chama isso de pecado. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E esse pecado faz com que você tenha que comparecer diante de Deus. Todos aqui estarão diante de Deus um dia. Seja para acerto de contas, ou seja para receber o galardão e a coroa. Mas a Bíblia fala que Cristo substituiu a minha condenação que havia na minha vida. Ele me substituiu na cruz, amém? A ideia, o conceito, o princípio é: aquilo que eu deveria viver, morrer, Cristo morreu no meu lugar. Um sacrifício deveria ser apresentado diante de Deus, e esse sacrifício foi Cristo. E todas as vezes que eu me submeto a Cristo Jesus e me entrego a Ele, e submeto a minha vida, o meu coração, e me torno discípulo dEle, e me deixo viver como Ele viveu, isso é novo nascimento. Isso é uma mensagem, amém? Amém? Mas presta atenção, a mensagem da cruz não é só uma mensagem. É como se fosse dois lados, duas facetas. Como se fosse dois pedaços de uma laranja cortada no meio. Existem os dois lados. A cruz é uma mensagem, mas a cruz é uma vida também. Eu recebo a mensagem da cruz, e agora eu tenho que viver a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é: Jesus morreu por quem não merecia. A vida de cruz é eu fazer pelas pessoas aquilo que elas não merecem. Isso é vida de cruz.
Vida de cruz é a vida do discípulo. Você quer ver uma prova? É porque eu não tenho aqui, não sei se minha esposa tem, você tem R$20 aí? 2 de 10? Tem? Tem? Você tem? Então me dá 2 de 10 aí. Pega para mim aqui, minha esposa. Se for 2 de 10, melhor ainda. Isso, traz aqui para mim, meu amor. Fala passando aqui. Presta atenção. Eu tenho R$20 aqui na minha mão, amém? Eu queria chamar aqui o Filipinho. Cadê ele? Cadê o Felipe? Vem cá. Vem cá, Felipe. Eu vou te explicar o que acontece hoje com a incoerência da igreja. A igreja acha que abençoado é uma pessoa que está na presença de Deus, fica para mim, pedindo algo para Deus. Esse algo que ele está pedindo para Deus é R$20. E aí ele fala assim: Deus me abençoa, me abençoa. Aí Deus vai lá e abençoa. Aí ele acha que é abençoado, não é abençoado. Então ele acha que eu dei esses R$20 para ele, ele é abençoado. Ele não é abençoado. Abençoado não me faz abençoado porque eu recebi algo de Deus. Isso não é ser abençoado. Não é porque eu recebi algo de Deus que me faz ser uma pessoa abençoada. Você não é abençoado porque você recebeu um filho. Você não é abençoado porque você recebeu uma esposa. Você não é abençoado porque você recebeu um carro. Você não é abençoado porque você recebeu um filho. Você não é abençoado porque você recebeu um salário. Você não é abençoado porque você recebeu esse dinheiro. Agora, Felipe, esse dinheiro é seu. É sério, é seu. Estou te dando ele. Tá? Depois eu te pago, Sam. Lá em casa você pega o dinheiro comigo. Te devo, tá? Porque eu não tenho aqui, mas depois você pega comigo lá em casa. Mas esse dinheiro é seu, tá? Mas você não é abençoado. Você sabe quando é que você é abençoado? Quando você pega R$10 e dá para alguém. Agora, chama alguém aí e dá R$10 para ela. João Pedro. Vem cá. Chega aqui, João Pedro. Agora dá R$10 para ele. Pronto. Agora você é um homem abençoado. Pode ir embora. Esse dinheiro é seu, tá? Ele te deu. Presta atenção. Nós, como igreja, estamos pecando quanto à mensagem da cruz. Porque nós estamos apenas... sinceramente, eu não sei dizer se eu posso acreditar que só porque eu creio na mensagem da cruz, sem viver a mensagem da cruz, que eu estou salvo. Sinceramente, eu tenho dúvidas. Eu não sei se uma igreja que prega a mensagem da cruz, entre aspas, porque eu tenho até dúvidas se realmente estão pregando a mensagem da cruz, sem ter vida de cruz. Então, entenda em nome de Jesus, igreja. Você não é abençoado porque você recebeu alguma coisa. Você só é abençoado quando você reparte aquilo que Deus te deu. Aí você é abençoado. Enquanto você guarda para você aquilo que Deus te deu, você não é abençoado. Está mais certo você ser um amaldiçoado. Porque a Bíblia fala que aquele que sabe que tem que fazer alguma coisa não faz, peca. Que a Bíblia fala que a árvore que não dá fruto, o que o pai faz? Corta. O que é a árvore que não dá fruto? É aquilo que nasce, aquilo que cresce, aquilo que desenvolve, mas ela peca, amado. Amado, quando um cristão não evangeliza, quando um cristão não discipula, ele é rebelde contra aquilo que ele foi feito.
Amado, não discipular, não evangelizar, não influenciar, é uma rebeldia contra aquilo que naturalmente você tinha que fazer. Por conta de quê, amado? Por conta dessa mentalidade que nós temos de só receber e simplesmente reter. O meu povo, a Bíblia diz, cavaram para si cisternas rotas. O que é uma cisterna rota? É uma água parada, meu irmão. Você sabia que o que mata uma pessoa não é uma falta de ar? Não é. O que mata uma pessoa sufocada não é a falta de ar, sabia? Sempre atrás eu ouvi um documentário disso. Não é uma falta de ar que mata a pessoa. O que mata a pessoa é o ar que está preso dentro dela. Dá uma boa respirada aí. Respira. Respirou? Agora segura esse ar aí e fica 1 hora com ele aí dentro de você. O que vai acontecer? Isso te mata. Isso produz um efeito dentro do seu pulmão aí que te mata. Isso aí que está segurado aí dentro de você. Amado, tudo aquilo que eu recebo de Deus e não compartilho, isso vira maldição. Você sabe por quê? O que é um demônio? É um anjo que perdeu o propósito. Isso é um demônio. Você sabe o que é uma maldição? É uma bênção que perdeu o propósito. Meu casamento é uma bênção. Você quer que eu... Sabe como é que eu transformo meu casamento numa maldição? É eu perder o propósito que Deus fez ele acontecer. Então muitas das coisas na sua vida virou maldição, sabe por quê? Porque você nunca direcionou isso que Deus te deu num propósito. Crente que não evangeliza, que não cumpre o propósito que ele converteu, crente que não entende o chamado, crente que não busca de Deus, Deus, para que o Senhor me fez, amado, pelo amor de Deus, será que é só isso que é vida cristã? Será que é só pagar conta? Será que vida cristã é só isso? É só orar por uma compra no final do mês? Será que oração é só interceder para cobrir cheque? Será que é só isso? Pelo amor de Deus, amado. Amados, sua vida cristã se resume só em comer. Sabe o que você não passa? De um pardal. Que a Bíblia fala assim que os pardais têm o que comer. Amados, você não tem diferença nenhuma de um pardal. Que a Bíblia fala, olha, os pardais têm o que comer, Deus dá para eles o tempo todo. Você está aí alegre porque Deus dá o pão de cada dia, mas você não passa de um pardal. Queridos, se nós não entendermos que nós estamos vivendo hoje como igreja, uma postura, amado, aonde nós estamos perdendo, se é que nós já tivemos como igreja brasileira nos últimos anos, consciência do que é a vida de cruz. Você sabe por quê, amado? Amar até o fim é ir até a morte pela vida de alguém. Madre Teresa de Calcutá falou isso. Só amor quando dói. Só amor quando dói. Eurípides, o que é amar? Amar, e aí eu não quero correr a incoerência só de falar, tá? Amar é o quanto você renuncia a si mesmo e se oferece melhor, e oferece o melhor para quem não merece. Diga comigo, amar é o quanto eu me renuncio para oferecer o melhor para quem não merece. Amado, isso que é amor. É curioso lá que em 1 Coríntios 14, Paulo fala assim, 14:1, não precisa abrir não. 1 Coríntios 14 fala assim, sigam o amor. Sabe o que eu entendo? O amor é o único caminho na vida cristã. Sigam o amor. Paulo fala assim, vocês querem entender o que é vida cristã? Sigam em amor. Então o caminho para se seguir a vida cristã é o amor. A maioria dos cristãos de hoje, a maioria hoje dos cristãos, sofrem, presta atenção, a maioria
se não quase todos os cristãos, uns gatos pingados, sofrem pela mensagem da cruz. Sabia disso? A maioria dos cristãos hoje sofrem pelas perdas das coisas materiais. A maioria dos cristãos. Porque não entende a cruz, amado. Eurípides, o que é cruz? E o que é essa cruz? A cruz é a única forma de eu encontrar a minha verdadeira vocação. Só. É na cruz que eu encontro a minha identidade. É na cruz que eu entendo o que é amar até o fim. É na cruz que eu entendo a minha verdadeira relação com Deus, com as pessoas. Se eu não entender a cruz, amado, eu nunca vou amar até o fim. Se eu não entender o que é vida de cruz, o que é uma mensagem, mas o que é uma vida, eu nunca vou amar até o fim, porque a cruz me garante que eu tenho que levar um tapa do outro lado da face. Amado, vida de cruz garante, você vai levar um outro tapa do outro lado. Não é só de um lado, não. A vida de cruz garante, amado, que você vai ser traído, e você vai ter que perdoar. A vida de cruz garante para você que você tem que perdoar o pior dos ofensores. Amado, eu chorei ontem, eu não parava de chorar quando eu vi o testemunho da Sofia, a filha daquele casal de missionários das portas abertas. Eu chorei demais, amado. Porque a menina falou assim, que tudo que ela quer, amado, chorando. Primeiro ela perguntou, por que Deus... Ela perguntou, foi muito difícil ver Deus não responder a minha oração, para que os meus pais vivessem, porque lá na Colômbia entraram na igreja desses irmãos lá das missões Portas Abertas e assassinaram os dois, o casal de missionários que estavam na Colômbia. E na hora a criança viu, chegou, os pais estavam assassinados. Ela pediu para Deus ressuscitar. E Deus encheu o coração dela de cura e de amor. E ela disse, Deus, eu quero ser uma missionária. E tudo que eu quero é que os assassinos do meu pai se convertam, para que eu possa olhar na face deles e dizer que eles são perdoados. Amado, só alguém que encontrou a cruz pode falar isso. Você sabe por que você não consegue perdoar? Porque você não encontrou a cruz ainda. Por isso que amar até o fim é ir na cruz. Jesus ele amou até o fim porque ele sabia que o motivo da vida dele era a cruz. Você acha que o motivo da sua vida é ficar rico? Amado, amém, se Deus quiser que eu fique rico, amém. Eu estava até conversando hoje com a Usana a respeito de um amigo nosso, no caso o pastor Cote. Eu nunca vi um cara tão próspero, mas tão generoso, tão generoso. Ele sabe o que é abençoar pessoas, mas ele sabe também o que é parar de abençoar, parar de dar, de ofertar na vida. Chega um momento que o Cote fala, chega, agora a pessoa precisa aprender, até aqui eu ajudei. Ele sabe começar, mas ele sabe parar também. Mas é uma pessoa generosa, próspera. Eu não estou falando que Deus não quer que você faça próspero. Mas eu estou falando, amado, que hoje as pessoas vão a Deus pela ganância, amado. As pessoas estão achando que vão a Deus pela sua própria ganância de acumularem tesouros, como se nós fôssemos viver a vida toda nesse mundo. Amado, hoje nós somos uma igreja que parece que a gente vai viver a vida toda no mundo. E as pessoas são pescadas pela sua ganância. Dê isso e você vai ter isso. E aí isso não é pela ganância, é pelo medo. Dê isso, senão vai acontecer uma desgraça na sua vida. Então quando não é pelo medo, é pela ganância. Porque não entende, amado, que vida cristã, eu só amo até o fim quando eu entendo o que é cruz. Uma mulher só perdoa o marido quando ela viu a cruz. Um pai só entende o que é disciplinar, direcionar, dar a vida pelos filhos e pela esposa, quando ele viu a cruz. Então não tem como a gente falar sobre amar até o fim, se nós não falarmos de pessoas que viram a cruz. Eu não estou aqui
Eu não estou aqui para tornar meu nome célebre. A cada dia os ministérios de louvor estão virando mega popstar, né? Mega ídolos. Os pregadores estão virando grandes. Conheço conferencista que para ele dar uma ministração dele, cada ministração custa R$5.000. Amado, onde vai parar isso? Mas é a gente que alimenta isso, amado. O culpado é a gente que alimenta e que paga essas coisas. Porque a mensagem da cruz de graça receber e de graça dai, amado, parece que está a cada dia sendo destruída no nosso coração. Só é possível amar até o fim, se eu entender o que seja a cruz. Filipenses 1:29 diz o seguinte: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer, mensagem, mas também sofrer por Cristo, vida de cruz. Vida de cruz. A cruz me garante que as pessoas vão me trair, e eu vou perdoar. Amado, nós estamos morando em Goiânia e recentemente nós tivemos, a minha esposa, eu estava viajando, minha esposa foi numa ministração de um velhinho, de um homem de Deus, que é o pastor José Rodrigues. E ela me ligou, impactada, falou: amor, eu estou impactado com a mensagem desse irmão. Amado, José Rodrigues é um médico que aos seus 70 anos de idade, hoje já está com 80, quase 90 anos, velhinho, mas viaja o mundo todo. Aos seus 70 anos de idade, ele foi fazer uma viagem missionária na Índia. Ele é médico, dono de um hospital e de várias propriedades de fazenda numa cidade do interior de Goiás chamada São Luís dos Montes Belos. Uma cidade do interior, lá de Goiás. E ele chegou lá, ele foi nessa viagem na Índia e chegou lá, tinha uma prostituta de 10, 12 anos, não sei bem a idade, mas já nessa fase, morta na rua. E ninguém colocava a mão para não se contaminar, porque ele estava esperando o caminhão de lixo vir para pegar essa menina e jogar no lixo. Porque ninguém pode tocar naquela prostituta, morta. Amado, aquele homem chegou na sua cidade, vendeu o seu hospital, vendeu as suas propriedades, foi lá na Índia e comprou, porque você pode comprar uma prostituta lá, e comprou aquelas meninas e as adotou como filha. Comprou uma casa e pôs elas todas para morada naquela casa com dignidade e transformou elas em todas em missionárias. Criou um projeto chamado Meninas dos Olhos de Deus. Você sabe por que essa pessoa fez isso? Porque essa pessoa viu a cruz. Você sabe por que você só fica correndo atrás dos seus caprichos, chorando? Você sabe por que sua vida é ser um pardal? Porque você não viu a cruz. Amado, Deus está pedindo para você ser transformado nessa noite. Você vai virar um filho de Deus que viu a cruz. Você vai deixar de ser pardal. Você só chega na presença de Deus para falar de quirela, para falar de comida, e sendo que tem gente que precisa de você, porque você é sal da terra e você é luz desse mundo. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje, amado, nós vivemos um sofrimento pela autopreservação. A igreja, a maioria dos crentes hoje, sofrem por patrimônios, sofrem por autopreservação. Agora presta atenção em nome de Jesus. Todo cristão autêntico foi criado para ser oferta. Presta atenção. Todo cristão autêntico foi criado para ser oferta.
Olha para a pessoa que está do seu lado. Diga aqui, diga para ela. Pode olhar, para você olhar mesmo. Fala assim, você não virou cristão para ser cuidado. Você virou cristão para ser oferecido. Amado, Jesus veio a esse mundo para ser servido. Jesus veio a esse mundo para ser servido. Ele veio a esse mundo para ser o quê? Oferecido, amado. Você não virou cristão para ser cuidado, amado. Chega de você ser ovelha, amado. Ovelha só pensa no pasto. Ovelha só pensa no lago. Ovelha só pensa em águas tranquilas. Você sabe o que você tem que virar agora? Cordeiro. Você tem que virar sacrifício, meu irmão. A gente tem que parar com essa ideia infantil de ser ovelha. Chega de ser ovelha, meu irmão. A gente tem que parar com essa ideia infantilizada de ser ovelha e transformar a nossa mente e nos transformar, sabe em quê? Em cordeiro, porque essa foi a visão que todos tiveram no Apocalipse. Quando viram Cristo, amado, sabe o que viram? Um cordeiro, amado. Amado, tem tanta coisa para fazer, meu irmão. Amado, quando eu olho para a África, quando eu olho para o mundo, eu falo, Deus, amado, deixa eu falar uma coisa para você. Se eu começar a ver vídeo de missões no mundo, eu nem prego mais na igreja evangélica do Brasil, eu nem prego mais. Eu perco a vontade. Porque eu não tenho mais paciência que esse bando de crente caprichoso chorando por R$600. Gente, amado, que deveria se oferecer como o cordeiro está pedindo para ser cuidado da ovelha. Poda a minha lã, vai. Melhora o meu pasto. Me leva a águas tranquilas. Chega de águas tranquilas. Chega de pastos verdejantes. Você já comeu, você já está bem farto, meu irmão. Vamos virar cordeiro, vamos ser oferecido. Filipenses 3 diz o seguinte: mas o que para mim era lucro, passei considerado como perda por amor de Cristo. Assim, na verdade, tenho todas as coisas perdas pela excelência do conhecimento de Cristo, porque sofri perda de todas as coisas e as considero como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me na morte. O Evangelho deveria ser a garantia que nós temos que perder tudo. Eu quero acreditar que você não é essa grande multidão de 42 milhões de evangélicos no Brasil que eu não fico seduzido. Ou você faz parte da grande multidão de discípulos que João viu, que mesmo na face da morte não amaram a própria vida. Presta atenção. Nessa noite, você tem que tomar uma decisão. Ou você faz parte da grande multidão aí do mundo, dessa multidão que só está atrás dos milagres. Ou você faz parte de um outro grupo que se chama discípulos de Cristo. Eurípides, estou finalizando. Como eu sei que eu sou uma multidão e como eu sei que eu sou um discípulo? Presta atenção. Como eu faço para saber se eu sou multidão ou se eu sou discípulo? Eu tenho algo para te dizer. Sabe como é que a multidão se comporta?
A multidão só está na presença de Deus pedindo: Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, Deus eu quero, Deus eu tenho falta, Deus eu preciso disso, Deus eu estou precisando daquilo. A multidão só sabe pedir. A multidão só sabe falar das suas necessidades. Você sabe o que o discípulo fala? Deus, misericórdia da minha vida, eu não fiz nada ainda pelas pessoas. Deus, eu estou perdendo tempo aqui. Deus, eu quero ir embora. Deus, eu estou perdendo tempo demais. Deus, me tira desse lugar. Deus, eu não quero mais ficar nesse... Isso é o discípulo, meu irmão. O discípulo está em crise, que sempre ele acha que tudo que ele faz é pouco por tudo aquilo que Deus fez pela vida dele. O discípulo não vê a hora de ir embora para as nações. O discípulo não vê a hora de evangelizar. O discípulo não vê a hora de dar a sua vida. O discípulo quer dar a sua vida. A multidão só quer ganhar a própria vida. O discípulo quer perder a própria vida. Então, amado, para o mundo a gente fala de salvação, amém? Para a igreja a gente tem que falar de perdição. Vamos perder a vida. Então diga comigo: todo cristão não tem um plano de vida. Todo cristão tem um plano de morte. Você precisa ser oferta. Você precisa entregar a sua vida. Você precisa entregar a sua vida. É na cruz que a minha verdadeira vocação se revela. Todos aqueles que estão preocupados com o que Deus pode fazer por eles, fazem parte da multidão. Mas todos aqueles que estão em crise, porque não estão fazendo ainda o que deveriam fazer pelas pessoas, são os cristãos. Eu queria nessa noite, amado, pedir que você faça uma decisão, nem que seja seco. Não precisa chorar não, meu irmão, amém? Não precisa chorar não, não precisa ter emoção não, meu irmão. Nem que seja assim a seco, mas que seja consciente. Deus, eu quero dispor a minha vida para me tornar discípulo de Cristo, e não essa multidão que está atrás para resolver o seu problema. Amado, problema a gente vai ter a vida inteira. Você sabe por que você vai ter problema a vida inteira? Porque você também é um problema. Amado, eu vou falar uma coisa, eu tenho que ficar administrando até eu o tempo todo. Paquete, teoria. Segura a onda, para com isso. Problema a gente tem a vida toda. E nem todos os problemas da nossa vida têm que ser resolvidos. Glória a Deus. Porque tem problema na nossa vida que é uma bênção, meu irmão. É igual um marido desempregado. Tem marido que tem hora que ele vem pedir para me orar para que Deus dê um emprego para ele. Eu fico com medo até de amaldiçoar o cara. Ué. O cara desempregado é uma bênção. Ora, busca, está junto com a mulher, quebrantado, arruma um emprego, ninguém vê o cara. Tem mulher doente que é uma bênção, meu irmão. Mas tem mulher sarada que só Jesus na causa. É melhor ficar doente mesmo. Amado, eu queria te convidar nessa noite. Eu queria fazer uma oração em nome de Jesus. E eu lembrei, eu falei com a minha esposa, eu lembrei de uma dinâmica que a gente faz muito na Jocum. Que é a dinâmica da confiança. A dinâmica da confiança. A confiança de ser cego, mas pegar na mão de Deus e pedir para Ele nos levar onde Ele quer que a gente vá. A confiança de falar: Deus, eu não estou enxergando nada. Tem uma dinâmica que a gente faz lá. A gente fecha os olhos da pessoa e vem tomando essa pessoa pela mão. Amado, quantos de nós aqui nessa noite, Deus te chama para amar até o fim. E amar até o fim, amado, é oferecer a sua vida como oferta em favor das pessoas. Eu gostaria que você agora, por uma questão de concentração, você abaixasse sua cabeça e fechasse seus olhos. A mensagem da cruz. Amado, eu queria agora que você pensasse nessa dinâmica que eu falei para você, amado.
Imagine Deus falando para você: fecha os olhos. Fecha os olhos. Eu vou te dar uma coisa. O quê? Deus fala para você: fecha os olhos. Eu vou fazer uma coisa por você. O que, Deus? Fecha os olhos. Você não confia em mim? Fecha os olhos. Fecha os olhos que eu vou levar você para um lugar. Para que lugar o Senhor vai me levar, Senhor? Fecha os olhos. Querido, fecha os olhos. Fecha os olhos. E deixe Deus te tomar pela sua mão. Te levar para onde Ele quer te levar. Descansa no amor dEle. Ele te chama para viver uma vida com Ele. Viva. Pare de viver para você e por você. Pare de fingir que a sua vida é de Deus. Sua vida não é de Deus, ela é sua. Sua vida continua na sua mão. Você tem momentos que você entrega, mas você toma de volta. Você assume o controle. Sua vida continua girando em torno de você. Feche os olhos. Deixa Ele te levar para onde Ele quer te levar. Oh, meu irmão, Deus não fará nada, absolutamente nada, que não seja para o seu bem. Qualquer circunstância na sua vida, qualquer desafio que você enfrente, Ele estará do seu lado, segurando na sua mão e te levando exatamente ao lugar que Ele quer que você esteja. Amado, essa oração aqui não é para a grande multidão. Não é para essa multidão, amado. Essa oração aqui, amado, esse chamado é para os discípulos que querem ir até o fim, e o fim é a cruz. Cristão que não tem para si um plano de vida, mas um plano de cruz, de morte. Para de discutir com Deus. Oh Deus, para onde o Senhor está me levando? Apenas confie. Porque a hora que Ele pedir para você abrir os olhos, sabe onde você está? A hora que você abrir os olhos, Ele vai te levar para tomar pela mão. E quando Ele falar: meu filho, abre os olhos, sabe onde você vai estar? Na cruz. É na cruz que a gente se encontra com Deus. Paulo fala: confortando-me com Ele na cruz. Feche os olhos. Dê a mão para o seu amado Pai e deixe Ele te levar. Não pergunte mais nada. Não decida mais nada. Não pondere nada. Não discuta nada. Apenas aceite a direção que Ele toma você pela mão. Deus te ama. Não tenha medo de Deus. Você é um discípulo de Cristo e um filho de Deus. Entenda, este é o único caminho que você tem que percorrer, o caminho da cruz. Disse Jesus: se alguém vir após mim, se alguém que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Agora olha aqui para mim, amado. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Marcos 8:35 diz o seguinte: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, oh aleluia,
pela mensagem e pela vida da mensagem, por Deus e pela mensagem, pela vida. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e me siga. Amém, amado? Chega de viver por você. Eu queria mais uma vez fazer um apelo nessa noite. Você que não quer fazer mais parte dessa multidão que só vai para Deus para ganhar alguma coisa, mas eu quero que você nessa noite se ofereça. Eu queria que todo mundo fosse, mas Deus chama alguns para interceder, Deus chama alguns para contribuir. Mas se bem, amado, que eu quero que todo mundo vá para missões. Você que nessa noite entende, consciente, que você quer se tornar um discípulo de Cristo e não viver mais na grande multidão que só sabe pedir. Você que quer deixar de ser ovelha e virar cordeiro, eu gostaria que você viesse aqui à frente. Eu quero orar com você e por você.